Olá! Hoje, então, nós vamos aí encerrando, né, a apostila, encerrando o conteúdo da nossa prova trimestral, que é o século XIV, o século das crises. Então, o que a gente viu até agora, né, nessa viagem que a gente fez pela Idade Média? Né? Nós vimos a queda do Império Romano do Ocidente, as invasões bárbaras, né? No caso, os germânicos vão dominar o Império Romano, fragmentar ele, né, em vários reinos. Aí aparece o Carlos Magno, né, do Reino Franco, cria o Império Carolíngio. Com a morte dele, os filhos dividem, né, esse império. Os senhores feudais vão ganhando força, né, a nobreza. A Europa vai mergulhar no feudalismo, né, em muitos feudos, né? E aí nós vamos ter um período de autossuficiência, uma Europa muito fechada. Até que, né, lá em 1095, nós temos o início das cruzadas, e aí com as cruzadas nós vamos ter o renascimento comercial, o renascimento urbano, e paralelo a isso, né, nós temos o progresso agrícola, né? Então, a Europa, a partir do século XI, XII, tem um crescimento demográfico, né? Porque se há um progresso agrícola, há renascimento comercial urbano, então há um crescimento demográfico. Mas, então, esse progresso, né? A partir do século XI, XII, vai ser interrompido no século XIV, com uma grande crise, né? Então aqui do ladinho, né, nós temos aí uma espécie de resuminho, né? Então ali coloca século 13 e 14, né? Então, digamos assim, já no auge aí do renascimento urbano comercial. Então, pessoas saem do campo para a cidade, né? Gradativa centralização do poder, né? Os reis começam, né? Depois nós vamos ver, né? Portugal foi o primeiro Estado moderno a surgir na Europa, né? Espanha, França, Inglaterra, mas tudo isso lentamente. O comércio renasceu, as cidades renasceram, né? A gente viu ali Veneza, Gênova, né? Cidades da Bélgica, né? A região de Flandres, né? Então, tudo, né? E a população sofria com doenças, fome e as guerras. Então, esse último item aqui é o que vai gerar a grande crise, né? Porque tudo ia indo bem, mas diante do aumento da população, assim, né? Vai ter desmatamento, vai começar a faltar comida. Então, digamos que o progresso não seguiu o ritmo de crescimento, né? Bem, mas vamos tentar entender essa crise com calma, né? Até agora nós estamos fazendo aí uma espécie de revisão, de introdução. Vamos entender a crise. Então vamos lá. Então o século XIV foi o período de desestruturação do sistema feudal, né? Então a crise vai se acentuar e vai tomar dimensões gigantescas, né? Então uma grave crise envolvendo aspectos econômicos, sociais, políticos e religiosos, né? Depois podemos estar vendo aí, né, que chegou a ter 2 papas, né? Bem, então retraiu as atividades comerciais e urbanas, reduziu o contingente populacional e diminuiu a produção agrícola, ameaçando a sobrevivência da Europa como um todo, né? Então é isso que nós vamos tentar estudar, né? Tentar entender de maneira clara. Então, reparem que a crise é econômica, é social, é política, é religiosa. Então, tudo e também cultural, né? Nós podemos colocar assim na questão do renascimento, né? Que vai surgir dessa crise, né? Então, uma crise assim que abala, né?
que vai marcar o fim da Idade Média e depois o que a gente chama de Idade Moderna. E as grandes navegações vai ser uma solução para a crise, mas que nós vamos ver depois. Bem, vamos lá. Então, essa crise que abalou profundamente os europeus e deixou um rastro de destruição, né, pode ser sintetizada em 3 expressões: a fome, a peste negra e a guerra. Então, no século XIV, né, esses 3 cavaleiros aí do Apocalipse, né, vão marcar a Europa. Né? A fome, né, não vai ter comida para todo mundo. Depois nós vamos ver assim, as péssimas colheitas, né? A questão também climática influenciou. A peste negra, que matou alguns calculam 30% ou até mais da população da Europa, né? 30%. E a guerra, né? A Guerra dos 100 Anos. Bem, houve outras guerras, né? Mas a mais famosa da época, a Guerra dos 100 Anos. Então, esse foi um século catastrófico, né? Fazendo com que o homem europeu tivesse muitos motivos para ser impregnado de sentimentos como insegurança, medo e pavor. Né? Então é um período assim de insegurança, de medo, de pavor. Né? Então, vale lembrar, né, que hoje, né, estamos vivendo algo parecido. Né? Bem, mas aqui nós temos a morte, né, de São Francisco, um quadro aí do século XIII, né, XIV, né, no caso do século XIII. E este quadro, nós estamos em plena Idade Média, mas ele mostra já a transformação da mentalidade. Né? Até então, quando se mostrava um santo, se mostrava algo só divino, esplendoroso. E aí agora a gente começa a perceber que as pessoas sofrem, que as pessoas sentem dor, que as pessoas são humanas. Né? Então esse quadro, além da questão do sentimento, ele começa a mostrar uma profundidade. Né? A gente pode perceber que ele tem uma certa profundidade. Então esse aqui, né, o Giotto, ele é um dos precursores do Renascimento. Né? Então esses quadros, né, esses afrescos, né, eles ajudam a mostrar para nós que a mentalidade europeia está mudando. Bem, então veja, né, esta análise aqui, né, que eu peguei lá da apostila, do historiador Hilário Franco a respeito da mentalidade medieval, a qual colabora com a compreensão do temor vivido no século XIV. Né? Então, aqui do ladinho tem um livro, ele não é muito grosso, ele é até fininho, muito bom de ler, né? A Idade Média, se alguém um dia puder ler, né? Um livro muito bom sobre a Idade Média, para nós entendermos, né, esse contexto. Então, para o homem medieval, o referencial de todas as coisas era o sagrado, fenômeno psicossocial típico das sociedades agrárias, né, muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e não controláveis. Né? Então, vamos lembrar, né, que a ciência, né, ela estava muito longe, por exemplo, das sociedades agrárias. Isso gerava compreensivelmente um sentimento generalizado de insegurança. Temia-se pelo resultado quase sempre pobre das colheitas. Então, apesar daquele avanço tecnológico, né, agora a população aumentou, mas as colheitas tão precárias. Então, temia-se a presença frequente de epidemias que não se sabia combater. Né? E a pior de todas foi a peste bubônica, a peste negra. Temia-se, sobretudo, pela vida futura. No século XIII, um pregador franciscano estimava a probabilidade de salvação de 1 por 100 mil.
né, desamparado diante de uma natureza hostil, né, o homem encontrava as origens disso e as possíveis escapatórias no mundo do além. Né? Então, sem dúvida, aquela era uma sociedade habituada a viver sob o signo do sobrenatural. Né? Então, aqui a gente vê a riqueza da história. Né? Apesar de muitos não darem valor à riqueza da história. Estamos vivendo um momento muito parecido com esse. Né? Nós estamos em pleno século XXI e muita gente não acredita na ciência, né? Acredita no sobrenatural. É importante acreditar no sobrenatural até certo ponto, para você fortalecer o seu espírito. Mas a ciência é para salvar o corpo. Bem, mas vamos lá. Então, atenção. Na origem dessa crise estavam fatores climáticos, né? Chuvas torrenciais prejudicaram as colheitas, inaugurando um período de fome que se estendeu por quase toda a Europa. Então, reparem que então, fatores climáticos, né? Alguns historiadores atribuem essas mudanças, né, no próprio desenvolvimento da Baixa Idade Média. Então, para ampliar a fronteira agrícola, a fronteira produtiva, modificou-se as condições ecológicas, né? Então, principalmente o desmatamento. Então, uma Europa que estava desmatando, destruindo pântanos, rios, então assim, que estava numa expansão agrícola desenfreada, uma população demográfica aumentando, né? Porque se a gente pode plantar mais, a gente pode ter uma família maior, mais filhos. E de repente o resultado, né? Secas prolongadas ou chuvas prolongadas. Né? Então, a Europa numa crise que vai levar, né, a um dos cavaleiros do Apocalipse aí, a fome. Bem, é bom lembrar que, apesar dos avanços na agricultura, a produtividade era baixa, devido, dentre outros fatores, à pouca tecnologia da época. Então, a tecnologia ainda era muito insuficiente, né, para superar essa crise. Então, famintos europeus ficaram mais vulneráveis às doenças. Né? E nesse cenário irrompeu a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Né? Então, atenção, vamos lembrar nas aulas anteriores que as cidades medievais eram meio porquinhas. Né? Se jogava lixo na rua, do lado da muralha, né? Já não ajudava. E aí, agora o europeu vulnerável, né, com a fome, né? Então a peste negra, né, a peste bubônica vai se espalhar. E, assim, numa linguagem simples, né, o que é essa peste bubônica? Né? Existe a versão que ratos foram trazidos, ratos contaminados, né, vieram em navios italianos, foram trazidos para a Europa. E existe uma versão atual, né, também, não sei até que ponto que está provada, que os ratos eram da Europa mesmo. Então, existem essas versões, né? O fato é que ela se iniciou, né? Começou ali pela Itália. Bem, o fato é que o rato faz fezes na comida, né, em grãos, né? E se você não lava direito esses grãos, ele contamina as pessoas, né? E uma pessoa transmite para outra, né? Então, o agente transmissor da doença eram as pulgas, né? E os ratos introduzidos na Europa por navios italianos. Então, essa versão, digamos assim, mais aceita. Mas existe também uma versão hoje, né? Que os ratos eram da própria Europa. Bem, e aí então, dizem, né, que as pessoas carregavam os mortos e também acabavam morrendo. Era uma contaminação muito forte. Né? Lembrando que o Brasil também passou por isso. Né?
Por exemplo, Cuiabá, durante a Guerra do Paraguai, teve um surto de varíola, né? Os cuiabanos chamam de bexiga, que levou boa parte da população cuiabana para a morte, né? Então, uma cena aí. E hoje, né, cenas como o que aconteceu em Manaus, né, aqueles enterros coletivos que teve lá, se não me engano, no mês de abril, né, devido ao coronavírus. Bem,